Nós estamos no terceiro dia da campanha, a queda das muralhas. Com certeza tem muita gente aqui que, se pudesse ver no mundo espiritual, iria andando e as muralhas sendo arrastadas, ou as muralhas caminhando junto. Mas elas vão cair por terra pela autoridade e poder do nome de Jesus. Amém? Todos de pé, por favor, meus queridos irmãos. Josué primeiro, quem já encontrou, dê um glória a Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Amém? Amém. Só até aqui por enquanto. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, observe bem aqui um detalhe que na leitura nós já podemos observar algo. Eu quero falar sobre esse homem chamado Josué, que todos já conhecem a história, nós já pregamos diversas vezes sobre ele. E cada dia nós retiramos inspiração da vida de um homem que tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Só que Josué ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus, por mais que já o servia. A prova está aqui na própria leitura que nós lemos. Observe bem que Deus aqui no versículo 1, ele diz assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E quando se trata de Josué, está dizendo servo de Moisés. Ele não está dizendo que era servo do Senhor, porque Josué ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus, apesar de que já o servia. Mas sem aquele encontro, porque todos nós, irmãos, vamos ter que ter aquele encontro ainda, aquele encontro verdadeiro com Deus. Sabe aquele dia em que a nossa vida realmente muda? Em que nós vemos as coisas de uma forma diferente? Em que nós não olhamos mais como com os olhos normais ou naturais? Que nós não servimos mais a Deus por uma obrigação, mas por prazer? Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós vemos, por exemplo, Jacó servia a Deus, mas não era ainda servo de Deus de verdade. Mas no dia que Jacó teve um verdadeiro encontro com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele saiu mancando na presença do Senhor, porque o anjo do Senhor tocou lá no vale de Jaboque, quando ali Jacó lutou com o anjo a noite toda, e ali ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Nunca mais a vida de Jacó foi a mesma, e até o seu nome foi mudado naquele dia. E assim, irmãos, todos nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Deus. E um verdadeiro encontro com Deus pode acontecer a qualquer hora. Depende de nós realmente estarmos dispostos a uma vida de mudança, a uma vida diferente. Nós que estivermos cansados da vida rotineira que nós estivermos vivendo. Nós vemos aqui, quando Deus fala para Josué, algo muito importante, meus irmãos. Levanta-te agora e passa esse Jordão. Irmãos, Josué estava preso a um passado. Eu quero te dizer uma coisa. Todo homem, toda mulher que está preso a qualquer coisa do passado, porque normalmente o que mais nos prende ao passado é coisa ruim. Coisas boas nós não queremos se espelhar, mas nas coisas ruins nós queremos guardar para sempre. Você já observou que às vezes milhões de palavras bonitas e maravilhosas que você já ouviu, você não consegue guardar, mas aquelas palavras de derrota que foram lançadas contra a tua vida, você nunca consegue esquecer? Está entendendo, irmãos? E o que Deus está agora mostrando para Josué? Que ele precisava se desprender
do seu passado. Irmãos, o homem e a mulher preso no passado, ele não tem como viver o presente e nem conquistar o seu futuro. E eu sei que tem muita gente que aqui está no nosso meio que estão presos ao passado. De pessoas que às vezes não conseguem nem voltar ao seu país de origem para não encontrar com certas pessoas. Porque tem um ódio que nunca foi curado, que nunca foi liberado um perdão. E isso, meu irmão, impede de você conseguir e conquistar aquilo que tanto deseja o teu coração e a tua alma. Vamos aprender hoje a nos desprender do passado. Você lembra uma coisa? Até anotei aqui, quando no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4. 1 Reis 19, 4. Nós vemos aqui o profeta chamado Elias. Elias, na realidade, foi aquele grande homem de Deus que teve um ministério muito curto, mas um ministério realmente eficaz. Um ministério que fez a diferença. Ele passou a ser uma referência de homem de Deus. E esse homem, meus irmãos, chegou um determinado momento, depois de ele ter desafiado os 850 profetas, que eram 450 profetas de Baal, sustentado dentro do palácio por Jezabel, a mulher do rei Acabe, que era o rei da nação, o rei de Israel da época, e mais 400 profetas que eram os profetas de Asaf. E Asaf era um deus de fórmula feminina, que era tido como o deus de prosperidade, e tudo estava em volta daqueles dois deuses. E aí o que é que acontecia? Tudo que prosperava era Baal que prosperava. Tudo que dava certo era porque Baal que fez. Aí chega uma hora que Elias disse assim: se Baal tem esse poder mesmo, eu quero ver se ele vai ter poder mesmo, porque a partir de agora não vai chover segundo a minha palavra, a palavra de um homem normal. Baal é Deus, se é Deus de verdade, eu quero ver se ele resolve essa situação. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, segundo a palavra do homem de Deus. Aí o que acontece? Elias volta agora, depois daquele tempo, e diz para o rei Acabe que iria chover de novo. E Deus assim o fez. E ali ele desafiou os profetas de Baal e aquela coisa toda, matou os profetas de Baal, acabou com aquela raça ruim daquele povo que enganava as pessoas durante tanto tempo, tantos anos. E aí por fim, irmãos, a chuva já tinha caído, todos provaram que só o Senhor é Deus, glorificaram o nome do Senhor, mas teve alguém que não gostou, que foi Jezabel. E Jezabel mandou um aviso para ele, dizendo: amanhã a esta hora tu estarás morto, como daqueles profetas que você também matou. Elias então fugiu para o deserto, como nós conhecemos a história, entrou no caminho de um dia dentro do deserto, e a Bíblia diz que em seu ânimo ele pediu a morte. Veja por que é que Elias pediu a morte, irmãos. Elias estava preso a um passado que a Bíblia não diz em detalhes. Inclusive, quando ele começou a orar, ele orava dizendo: Deus, me mata, porque é melhor morrer do que viver, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele citou um problema que ele tinha de antigamente. E a Bíblia nem fala, nem revela nada sobre a parentela de Elias, meus irmãos. Mas Elias tinha algo que toda vez que ele se lembrava daquilo, ele se entristecia. Existem situações em nossas vidas, certas cenas que já aconteceram, que quando nós queremos chorar, ou viver em depressão, ou deixar com que esses problemas nos afetem com força, é só começar a se lembrar. Existem pessoas que quando nós começamos a conversar com elas, quando você cita um certo problema onde precisa ser curado, talvez está no relacionamento com os pais, com os parentes, com a falta de perdão de alguém que você deixou há tanto tempo, e talvez você pensa: não, já passou tantos anos, já acabou. Irmãos, não existe tempo para perdão de pecados.
tempo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é a liberação de perdão. É uma confissão sincera. É a humilhação de coração na presença de Deus. São esses meios. Tem muita gente querendo se afastar do problema e deixar aí esquecer e cair no esquecimento. Mas, meus amados, nós temos que aprender a não deixar com que essas coisas venham nos dominar, porque nós estamos focados em uma vida melhor. Nós estamos visando algo maior de Deus para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós venhamos nos liberar do passado. Quanto está entendendo? E olha, Elias, ele orava dizendo: me mata, Deus, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E na realidade, lógico que ele era melhor do que os pais dele. Porque os pais dele nem história teve. Ele pelo menos deixou a história de um grande homem de Deus. Amém, amados? Amém. E outro homem, meus irmãos, a quem nós vemos preso no passado, era um homem chamado Barzilai. E se você quiser ver, está aí também em 1 Samuel capítulo 19 e no versículo 37. Esse Barzilai, na realidade, ele era um homem rico. Ele era um homem que tinha condições financeiras até boa. E quando Davi ainda estava iniciando a sua carreira, passando por algumas dificuldades, esse Barzilai ajudou Davi na caminhada. Enquanto outros atiravam pedra contra ele, Barzilai preferiu estar do lado de Davi. Sabe quando nós estamos passando por situações em nossas vidas, que aí é que nós vamos ver quem é a nosso favor, quem é que é contra ou quem é a nosso favor, porque as pessoas, é fácil já se revelar na hora que nós estamos passando pelas dificuldades. Ela já se revela logo se ela é a nosso favor ou se é contra nós. Quem está entendendo? Amém. E Davi saiu do seu palácio perseguido pelo seu próprio filho e foi, meus irmãos, caminhando descalço, sendo apedrejado, as pessoas caluniando ele, dizendo: está vendo aí, Davi? Não adiantou nada, olha aí, esse teu reinado não durou quase nada, olha aí que situação terrível, até o teu próprio filho não te respeita, e aquela coisa toda. E nós não vimos em palavra alguma aqui Davi murmurando contra Deus, ou reclamando daquela situação. Porque o homem e a mulher, irmãos, tem que entender que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito de Deus para a vida do homem e da mulher. E o que aconteceu agora? A guerra aconteceu, o filho de Davi acabou morrendo na guerra, e agora Davi está voltando para conquistar de novo o lugar que era dele, entregue pelo próprio Deus. Amém, irmãos? E aí agora Davi encontra-se com Barzilai. E Davi, meus irmãos, faz uma proposta para ele, dizendo: Barzilai, estou voltando para o meu posto. Eu sou rei da nação. Por mais que houve levante contra mim, Deus é comigo. E agora eu quero te recompensar pelo que tu fizeste por mim. Aleluia. Nos dias do meu sofrimento. E Barzilai agora, meus irmãos, começa a colocar alguns empecilhos, que eu não quero citar eles agora, mas eu quero citar apenas um. Barzilai, meus irmãos, começou a dizer que ele era muito velho, que a chance dele já tinha se acabado, e que não precisava de nada disso. E por que é que o rei estava tão penalizado por ele? E Barzilai agora, meus irmãos, sabe por que Barzilai não conseguia sair daquela vidinha que estava vivendo para ir morar no palácio? Porque o rei disse: a partir de hoje eu te sustentarei em Jerusalém. Vem comigo. Quem é que não quer chegar ao palácio, meus irmãos, e ser sustentado, ou ser amparado? Está sendo amparado principalmente nesse período da vida chamado velhice. Quem é que não queria, irmãos? Só que o problema de Barzilai é que ele estava também preso a um passado. E passado era este: a lembrança dos seus pais que já tinham morrido. Ué, pastor, mas o que tem lembrado os pais? O problema, irmão, não é lembrar, é ficar preso na vidinha deles. Está entendendo ou não? Sabe aquele tipo de pessoas que não cresce,
que tudo, meus irmãos, que faz, ele vai lá, ele dá uma volta e volta para o mesmo lugar. Sempre está voltando. Nunca, meus irmãos, não estou falando de perder as origens, não. Estou falando de pessoas que não conseguem crescer, porque estão aprisionados a um passado. E Barzilai disse: deixa eu voltar, e eu morrerei junto ao sepulcro de meus pais. Olha o sonho do homem. O sonho dele era de ter o seu sepulcro ao lado dos pais. Isso não poderia ter sido feito mesmo lá em Jerusalém? Ele falava: Davi, o negócio é o seguinte, eu vou contigo, mas quando eu morrer, por favor, traz de volta o meu corpo, enterra aqui junto, olha. Se era esse o problema, está entendendo, irmãos? Mas tem gente que, infelizmente, amados, querem continuar vivendo a mesma vida. Pessoas que estão presas a um passado de derrota, de fracasso, a um passado que ainda não foi resolvido, que não foi apagado. É um passado que o diabo muitas das vezes traz à tona para que venha nos torturar. Quantas pessoas, quando o diabo diz: hoje eu vou torturar o fulano de tal, aí ele já vem e começa a trazer as lembranças daquela coisa ruim que aconteceu na sua vida. E aí você começa a pensar, aí vai alimentando aquilo, daqui a pouco começa a chorar, começa a entrar em depressão, já não dá mais, não quer mais que ninguém fala com ele, não quer que mais ninguém ligue para ele nem para ela. Às vezes pessoas estão ligando, talvez até Deus usando alguém para dar uma palavra para jogar aquele demônio por terra, mas o demônio às vezes chegou primeiro e você não conseguiu dominar a situação e acabou dando legalidade ao inimigo de te aprisionar mais uma vez ao teu passado. Quantas pessoas hoje têm medo de encarar um relacionamento porque foi frustrados em alguns? E amados, nós precisamos apagar essas coisas da nossa vida. O passado não nos pertence mais. O nosso passado foi apagado pelo Senhor. E agora é hora de nós começar a viver nova vida, a encarar uma realidade de coisas diferentes que Deus tem para nós. Deus tinha algo novo para a vida de Josué. Por isso que Josué estava ali parado no tempo. Moisés disse: eu vou para lá e não volto mais, Josué. Moisés disse: eu vou e não volto mais. Mas Josué estava preso ali, dizendo: não, vai voltar sim. Até que chegou Deus, o próprio Deus, irmãos, teve que descer do céu para falar com o homem, dizendo: Josué, já faz 40 dias que tu está parado no tempo, meu filho. São 40 dias que eram 40 dias que poderia ter avançado. Levanta agora, Josué, é o teu tempo. O tempo de Moisés acabou, agora é o teu tempo. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esquece agora o que fizeste por Moisés. Tu és servo, era até hoje servo de Moisés. E o servo do homem, irmãos, fica parado no tempo. Principalmente quando esse homem parar, você para também. É por isso que nós temos que ser servo de Deus. Aleluia. Porque o homem e a mulher que se apoia no homem, quando esse homem cair, ele cai junto. É por isso que nós temos que olhar para Cristo. Se espelhar em Jesus Cristo, o único homem perfeito nesta terra. Está entendendo ou não? Já observou que todas as vezes que nós começamos a observar demais alguém, se espelhar demais em alguém, a gente se decepciona logo, logo. É verdade. Porque a gente começa, as qualidades, a gente vê de cara logo. Mas vai começando a conviver, vai começando a ver coisas que não deveria ver. Que está na própria natureza do ser humano. E aí é onde se decepciona. É por isso, irmãos, que o próprio Deus diz: olhai para mim, disse Jesus, e sejais salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus. Vamos parar, irmãos, de começar a olhar para as coisas que já se foram. E vamos começar a viver uma coisa nova. A novidade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Faça o que Deus colocou no coração de Josué. Se volte agora para um novo tempo. É um novo tempo de Deus. Aleluia. É um novo tempo. As coisas velhas são passadas, diz a Bíblia. Eis que tudo se faz novo, diz a palavra de Deus.
Mas tem sido novo para você? Ou você ainda continua naquela mesma rotina, naquele mesmo patamar de sempre? Ah não, para mim tá bom assim, porque tem gente que acostuma tanto com o comodismo, com os problemas, com as dificuldades, com a vidinha que está vivendo, que tem gente, meus irmãos, que até na oração, é aquela oração que dá até dó, que a gente dá vontade de dizer: Deus, dá minha bênção primeiro para ele, dá para ela, porque tadinho dele, Senhor. Irmão, nós temos que começar a entender que agora é chegado um novo tempo de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Está entendendo ou não? Muita gente, meus irmãos, voltada a uma coisa, na esperança do fulano que se foi, da fulana que se foi. Ei, esquece isso. Começa a enxergar as coisas de forma positiva. Aquela mulher que apanhou tanto o homem, mas ele foi embora, talvez mudou, pastor. Mudou coisa nenhuma. Principalmente se ele não teve encontro com Deus. Quem está me entendendo? Mas eu acho que ele sentiu, ele disse até que sentiu saudade. De quê? De te bater de novo? Amados, esquece o passado. Mas eu não consigo. Você precisa se desprender disso. Você precisa se desprender dessas coisas. Senão você nunca vai ter vida presente nem vida futura. E o pior é que tem gente que está ao nosso lado. Sabe quantas pessoas dependiam dessa decisão de Josué? Mais de 2 milhões de pessoas, irmãos. Tem muita gente esperando que você se decida, que você se levante. Tem muita gente que precisa, que é necessário você se levantar. Você é o pivô, você é o cabeça que Deus tem levantado para situações. Está entendendo ou não? Glória a Deus. Mas é preciso esquecer o que passou, encarar novas realidades e começar a viver coisas novas que Deus tem para a minha vida e a tua. E o bom que Josué entendeu isso. Josué, você nunca mais vai ver Josué chorando nos cantos e alguém dizendo: o que foi, Josué? Estou com saudade de Moisés. Não, nunca mais a vida de Josué foi a mesma. Porque Josué, a partir do momento que ele entendeu que aquele tempo era o tempo dele começar a ter um verdadeiro encontro com Deus, que não adiantava mais esperar Moisés, que Moisés não voltaria mais, e que ele teria que agora, a ter comunhão, agora era com Deus. E Deus disse: Josué, medite na minha palavra dia e noite, mantenha esse relacionamento comigo, e eu vou te orientar em cada uma das batalhas que tu tens que vencer nesta vida. Glória a Deus. Porque as batalhas de Josué foram todas de forma diferente, como é para mim e para você também. Só que a gente usa uma arma e luta contra o inimigo aqui, acha que é só aquela arma a todo tempo, irmãos. E os nossos inimigos também mudam no decorrer do tempo, ou não? Verdade. Está pensando que aquele que veio o fracotezinho daquela vez que caiu, vai vir ele de novo, vai vir outro mais forte do que ele. E com estratégias diferentes daquele outro. É por isso que a nossa luta é constante, meus irmãos. A nossa luta é diária. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, como disse Paulo. A nossa luta é contra Satanás, é contra os demônios que atuam no mundo espiritual. Está entendendo, meus amados? Por isso que Paulo diz: vocês precisam se revestir de Deus em todas as áreas. Porque não se sabe de onde virá o ataque do inimigo. Por isso que Deus diz: busque a minha presença, Josué. Medite na palavra dia e noite, e ela te fará prosperar. Aleluia. Irmãos, era interessante a forma como Deus trabalhava na vida de Josué. Josué começou agora a fazer o que Deus mandava, e Deus ia orientando. Josué, amanhã é batalha contra o teu inimigo, fulano de tal, e tu vai fazer assim, assim, assim. O bom de Josué, irmão, sabe que Josué sempre tinha vitória? Que ele não questionava a Deus por que disso, por que daquilo. Porque o que tem de gente curioso, que quer entender os projetos de Deus, irmão, nós não temos que entender agora, nós temos é que cumprir o que Deus está mandando.
Está entendendo o mistério? Porque tem gente, meus amados, que todo dia, mas Deus, mas por que tem que ser assim, Deus? Mas nunca foi assim, por que eu tenho que fazer agora? Eu nunca tive que fazer isso. O Senhor sempre me colocou numa posição. Irmãos, nós temos que entender, Deus faz como Ele quer. Aleluia, Deus. Está entendendo? Tem muita gente que não quer obedecer à voz de Deus, é por isso que está sofrendo as consequências. Deus tem forma de falar com o seu povo. Glória a Deus. Deus tem uma estratégia para cada uma das situações que nós temos que vencer. Aleluia. Para uma Deus diz fala, e tem outras que Deus diz se cala. E aí como é que vai entender o trabalhar de Deus? Está entendendo, amados? Para uma situação Deus diz desce, para outra Deus diz sobe. Deus às vezes diz vai orar ou vai louvar. Irmãos, tem tanta forma de Deus trabalhar. O que nós precisamos fazer é manter uma comunhão com Ele, estar em sintonia com Ele, para saber qual é o tipo de mensagem que Ele há de nos transmitir na hora da adversidade, quando ela vier. Amém? Amém? Amém. Uma certa vez estava um rei preocupado com uma guerra. E Deus disse assim, vai lá no território do teu inimigo e veja o que eles andam falando de ti. Mas Deus, eu vou lá no meio dos meus inimigos. Deus disse, tem medo? Então vai lá junto, eu vou mandar alguém junto contigo. Quando ele chegou lá, meus irmãos, ele ouviu os inimigos revelando que estava com medo daquele homem de Deus. Quanto está entendendo? Amém. E um já tinha até contado um sonho. Um foi através de Gideão. Um dizia assim, eu tive um sonho, rapaz, um negócio assim meio estranho, que eu vi assim uma espada, e alguém gritava, isso é espada de Deus, espada de Gideão. E aí, meus irmãos, um interpretando para o outro, que teve o dom da interpretação na hora, dizendo, Deus é contra nós. E Gideão lá do outro lado ouvindo. Por outra estratégia, meus irmãos, Deus disse, vai na batalha, e nessa peleja não tereis que pelejar. Observe bem o que Deus orientou. Irmãos, preste atenção. Obedeça a voz de Deus, para que as coisas mudem na sua vida. Aleluia. E o que o rei fez? O que Deus mandou. Deus disse, coloque o exército atrás e coloque o grupo de louvor, de adoração ao meu nome, na frente da guerra, na frente da batalha. Aleluia. Onde é que você já viu, numa guerra, um grupo de louvor, um com pandeiro, outro com guitarra, outros com violão e tal, cantando em frente de guerra? Já viu isso, irmãos? Você nunca vai ver, irmãos, isso no mundo natural. Isso é só para quem acredita no poder de Deus. Porque quando os servos de Deus começaram a louvar ao Senhor, eles começaram a se envolver naquele clima de glória. E lá embaixo, no território do inimigo, Deus já tinha enviado um anjo. E quando aquele anjo, meus irmãos, chegou naquele território, confundiu os inimigos um contra o outro, e eles começaram a brigar lá e se autodestruir. Quando o homem de Deus chegou e disse, vamos batalhar. Batalhar o que mais? Já está todo mundo morto. Já tinha todos morrido. E aí aquele rei disse assim, mas Deus, se o Senhor ia fazer tudo isso, por que o Senhor ainda nos trouxe para cá? Deus disse, para levar os despojos. Porque morto não precisa de dinheiro nem de riqueza. Pega tudo aí, ó. E durante 3 dias eles arrastaram e levaram tanta coisa, meus irmãos, valiosa, que estava no poder daqueles homens, que tiveram que fazer montões. Eles tiveram que parar, porque 3 dias também já estavam cansados de tanta coisa que eles já tinham carregado. E por outro lado, os corpos também já não cheiravam bem. Quanto está entendendo? Amém. Amados, nós precisamos estar em sintonia com Deus, para que nós venhamos entender. Nós estamos vivendo uma época em que precisamos cada dia estar ligado no Senhor. O nosso problema é que a gente está ligado em muita coisa, menos em Deus. É verdade. E o problema é que a gente ainda exige de Deus, né, irmãos?
Não estamos nem aí para ele, não estamos ligados nele. Ah, não, pastor, mas o senhor está exagerando. Irmãos, a Bíblia diz que aquilo que nós amamos é aquilo que nós mais dedicamos. Verdade. É naquilo que... Na nossa dedicação está naquilo que nós mais amamos. Você pode dizer que ama o Senhor? Se você às vezes não fala nem no nome de Deus. Você não ora, você não busca, não mantém comunhão com Ele. Ah, de vez em quando eu acho que eu oro. Estou falando de oração sincera. Não é essa oração para enganar a si mesmo, não. Porque muitas das vezes nós queremos enganar a nós mesmos. Ah, ó, alma, eu vou aqui, ó. Eu vou orar um pouquinho aqui, hein? E uma oração, meus irmãos, que não passa de um teto. Uma oração que não move nada. Uma oração, meus irmãos, que nem você mesmo sente a resposta dela para a tua vida. Que tipo de oração é essa? Nós precisamos, meus irmãos, ter mais e mais contato e comunhão com Deus. Tem muita gente reclamando da vida, reclamando disso, reclamando daquilo. É porque não quer nada com Deus. É porque não se dedica um pouco mais ao Senhor. Porque quem busca não precisa reclamar de nada, porque Deus supre todas as suas necessidades na hora certa. E se a bênção não chegou ainda, ele não se desespera não, ele espera no Senhor. Ele aprendeu a esperar no tempo de Deus. Porque o crente, quando está em Deus, a prioridade dele não é bênção. A prioridade dele é o Senhor. Aleluia. Se Deus deu ou não deu, não tem problema. O que ele quer é a comunhão com Deus. Você já observou que o crente de verdade, a maior preocupação dele é de perder a comunhão com Deus? Aleluia. Agora, crente, de qualquer maneira, a maior preocupação dele é perder o que já ganhou. É perder os bens materiais. É não conquistar aquilo que deseja. É mais isso, é mais aquilo que quer cada dia mais para massagear o seu ego, o seu orgulho. E amados, nós precisamos entender que este mundo passa com as suas concupiscências, diz a Bíblia. Mas é fazendo a vontade de Deus que nós vamos permanecer para sempre. Amém? Amém. Eu me lembro uma certa vez, olha, eu já repeti essa palavra diversas vezes e vou falar quantas vezes for preciso. Moisés estava orando a Deus depois de o povo ter pecado contra Deus. E Moisés disse, perdoa eles, Deus. Deus diz, eu vou perdoar. Inclusive, eu vou cumprir minha promessa. Vou enviar um anjo para estar com vocês, Moisés. Só que a partir de agora, minha presença não irá mais convosco. Eu vou cumprir as promessas, vou jogar por terra os vossos inimigos, vocês irão conquistar a terra que mana leite e mel. Quando Moisés ouviu aquilo, eu estou falando de crente de verdade. Aleluia. Amém, irmãos? Quando Moisés ouviu aquilo, Moisés não falou nada. Ele chegou para saber qual seriam as atitudes também de crente, dos outros crentes. E disse assim, irmãos, porque o maior medo de muitos é que Deus teria desistido de dar para eles a terra que mana leite e mel. E uma coisa eu quero te dizer, o que Deus prometeu, mesmo você estando errado, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas não quer dizer que Ele está satisfeito com a tua vida não, viu? Ah, Deus está cumprindo promessa, quer dizer que Ele está feliz comigo, tá? Coisa nenhuma. Ele está cumprindo o que Ele prometeu, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre porque Ele é fiel. Glória a Deus. Amém? Amém. E o que aconteceu? Moisés disse assim, Deus prometeu que nos daria terra. Oh, glória! Todo mundo alegre e feliz. Deus enviou um anjo para estar conosco. Glória a Deus! Só que Deus disse que não seria mais conosco. Ouviu também mais uns glórias a Deus ali. Deus não será mais conosco. Como pode Deus não ser com alguém e cumprir promessa? Porque Deus é assim, irmãos. É aí onde está o engano de muita gente, por isso que muita gente perece. Porque olha só para o lado material e acha que o reflexo das bênçãos quer dizer que o abençoador está contente conosco. Aí o que aconteceu? Os crentes de verdade, porque muita gente começou a se alegrar, graças a Deus, né vovô, né mamãe, né papai? Os mais velhos que tinham compromisso com Deus disseram assim, glória a Deus o quê? Para aí menino, para de conversa. Está me atrapalhando aqui me concentrar? Se Deus não for conosco, nossa vida está derrotada. E alguns começaram a olhar para Moisés, porque Moisés estava triste.
E alguém disse, está triste, Moisés? Deus vai cumprir as promessas. Moisés disse, não quero saber de promessa não, quero ter a presença de Deus na minha vida. Eu quero lá saber de terra que mana leite e mel sem Deus. Essa deve ser uma terra mais triste da vida. Mesmo manando leite e mel, sendo a melhor terra do mundo, se Deus não estiver conosco, nossa vida é uma derrota. E Moisés, meus irmãos, não chamou a multidão toda. Vamos lá, irmãos, buscar Deus de novo. Não. Moisés queria saber dele, o seu particular com Deus. E Moisés entrou mais uma vez na presença de Deus, disse, Deus, o Senhor me ama? Ele disse, lógico que eu te amo, Moisés. Então, se o Senhor me ama, me prova o teu amor. Cadê aquele que o Senhor falou que há de enviar para estar conosco? Vou enviar o anjo, Moisés, e vou cumprir as promessas. Moisés disse assim, olha Deus, se o Senhor não for conosco, eu vou ficar por aqui mesmo. Porque para mim é a melhor coisa ficar aqui no deserto ainda sentindo a tua presença, do que entrar numa terra que mana leite e mel sem a tua presença. Acaso não é o Senhor andando conosco e separado nós seremos? Sabe o que faz a separação na vida de um crente, irmãos? É Deus na vida dele e dela. É isso que faz a diferença em nós. Não é todo dia, às vezes, orar ou buscar, mas sem compromisso. O que faz a diferença em nós é a presença dele na nossa vida. Moisés está dizendo, a casa é andando o Senhor conosco e separado nós seremos. Está entendendo, irmãos? Amém. Moisés até disse, Deus, se a tua presença não for conosco, porque a tua presença nos faz descansar, Deus. A tua presença nos traz essa energia, esta força. É a tua presença que nos ajuda a vencer esse calor do deserto. É a tua presença que nos faz vencer quando as tormentas, problemas, dificuldades vêm com grande força contra a nossa vida. É a tua presença, Senhor. E a tua presença, eu não abro mão dela não, Senhor. Vou enviar anjo, Moisés, porque tem gente que, irmãos, Deus falar que eu enviar anjo, tá bom Deus, então manda um anjo, envia logo para nós conquistar a terra. Tem gente que se alegra mais com a presença de anjo que com a presença de Deus. Está entendendo? Estão invertendo os valores, meus irmãos. Tem gente cultuando aos anjos ao invés de cultuar a Deus. Tem gente quando nós dizemos, irmão, Deus está aqui, ninguém se importa. Mas, meus irmãos, olha, Deus mostrou um anjo ali. Eita, glória a Deus! Ué, o que está acontecendo? A presença do anjo é mais importante do que a presença de Deus? Está entendendo, meus irmãos? Quantas pessoas lutam para ver anjo e mais anjos? Eu estou vendo um anjo aqui, irmãos. Todo dia tem gente que vê anjo de tudo quanto é qualidade. Está igual um pregador que eu conheci, que via anjo até filhote. Olha como é que o camarada via tanto anjo, que ele ainda tinha assim de falar no meio do povo. Irmãos, estou vendo um anjo assim maior e outro menor, e Deus está me dizendo. E o pior é que tem gente que engole essas coisas como se fosse de Deus. E Deus está me dizendo, meu servo, esse aqui é o anjo tal, e essa aqui é a anja. E esses outros pequenininhos são os filhotes dos anjos. E o pior é que tem gente que aceita isso como se fosse uma coisa normal. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo, meus irmãos? E ele via até uns anjinhos pulando assim, tudo na imaginação dele, que isso não existe. Pulando, querendo voar. Porque eu era filhote ainda. Amados, onde é que está escrito essas coisas na Bíblia? Pelo amor de Deus. Quanto está entendendo? Agora orar para buscar a Deus, ninguém quer sentir a presença de Deus de verdade. Irmãos, sentir a presença de um anjo é bom. Você sente um arrepio, algo assim forte na tua vida. Mas nada se compara a sentir a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, quebra o nosso eu, nosso orgulho. Nossa alma se abre. As lágrimas correm pelo rosto. Você se entrega. Você tem vontade de cada dia mais buscar e buscar e buscar mais e mais ao Senhor. Está entendendo?
Você já observou que quem vê anjo demais se sente mais orgulhoso? Se sente grandão? Sabia que tem gente, meus irmãos, tem até um pastor que tem um lugar lá que ele diz, um lugar assim separado no púlpito. Ninguém senta não, porque diz que é do Miguel, do anjo Miguel. Aí, se algum pregador fosse, ei, não senta aí não, os outros sentam no colo do anjo. Como se o anjo Miguel, olha logo com quem está falando. O anjo Miguel, meus irmãos, não fica parado em lugar nenhum, não, irmãos. Verdade. Ele quando entra, já entra na batalha, já jogando Satanás por terra, e já vai batalhando em tudo quanto é lugar no mundo espiritual, a favor dos servos de Deus. Está entendendo? Amém. E aí o povo vai mesmo vivendo essas coisas, e aceitando como se fosse uma coisa normal. E sabia que tem gente que começa com umas pantomia, irmãos, umas coisas que eles andam criando neste mundo. Aí tá pregando, tipo aqui eu estou pregando aqui, daqui a pouco. Hã? Como é que é? É, Miguel? Não é possível, Miguel. Sério? E disse que o Miguel está conversando com ele. E falando com Deus. Ó, Deus está mandando te dizer isso aí, ó. Fala isso aí, tem um fulano e tal, assim, assim, assim. Irmão, vamos parar com essas coisas. Essas coisas não trazem nenhuma edificação espiritual. Quanto está entendendo? Amém. E tem gente, a única vez que Jacó viu o anjo, nunca mais a vida dele foi a mesma. Aleluia. Tem gente que vê anjo todo dia, e cada dia que passa está pior do que o que era. Não tem mudança nenhuma, não tem transformação nenhuma. Isso é falta de encontro com Deus. Isso é falta de vida com Deus. Amém, amados? Amém. E Deus quer nos ajudar a ter vida com Ele. Porque nós temos muitos projetos. E para esses projetos se realizarem em nossas vidas, Deus tem que fazer parte dele. Deus tem que estar no meio desses projetos. Ou Deus não faz parte dos seus projetos? Deus tem que fazer parte de toda a nossa vida. Na hora do comer, na hora do deitar, na hora de levantar, no trabalhar, na hora do teu convívio ali com a sua família, no teu casamento, no namoro também, ou não? Porque se Deus não tiver no negócio, meus irmãos, ali por perto, o cão faz a festa. Então vamos ter cuidado, meus irmãos, e vigiar cada dia. É por isso que homem e mulher de Deus tem que saber o que vai fazer. Tem que estar vigilante. Aí vai vendo qualquer um, já vai se entregando sem nem pedir permissão a Deus. Ah, mas é um jovem, pastor. Pastor, já orei tanto para Deus preparar. E às vezes nem pede a Deus se é confirmação, se é ou se não é. Não, deixa eu pegar logo que a concorrência está grande. E se eu perder isso aqui, aí só Deus na causa. Aí acaba pegando um laço do cão para a tua vida. Está entendendo? Não sabe onde esse cabra passou por aí, vai ver que está cheio de AIDS. Cheio de doença maligna. Talvez já matou muitas por aí, está aí dando uma de santinho. Está entendendo, irmãos? Então pede a Deus primeiro. Deus, que cabra aí está me olhando demais, Senhor. O que o Senhor acha dele? Deixa Deus responder, irmãos. Está entendendo ou não? Mas às vezes a gente não pede, né, irmãos? Porque sabe o que é o problema? Muitos não querem ouvir a verdade que vem de Deus. Ele prefere ficar calado, dizendo, vou dar meu jeitinho, sei lá. Vou pedir, vai que Deus não aceita, eu vou perder a bênção. Bênção, isso é bênção. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Aleluia. Aí acha bonito, uma olhadinha, uma piscadinha. Daqui a pouco Jesus não está no negócio, porque não foi convidado, é lógico. Aí começa já aquele namoro, como de hoje em dia, que já vai se entregando totalmente. É ou não é? Verdade. Aí vai se entregando, daqui a pouco, começa a ficar doente, não sabe o que é que foi. Vai lá no médico, o médico diz assim, ué, tu tá com AIDS, o que é que tá acontecendo? Oh meu Deus, por que é que o Senhor deixou isso? Ó para quem vai culpar. Para o que menos foi convidado para participar da vida. Está entendendo, meus amados? Então seja vigilante.
Não deixa Satanás roubar a tua bênção. Está entendendo, meus amados? Seja vigilante. Depois que Deus confirmar, ainda pede ainda algumas confirmações. Deus, eu não quero estar enganado não, Senhor. Eu quero a bênção confirmada. E depois de confirmado, ainda diz, rapaz, vai fazer lá um exame de sangue. Que isso? Está desconfiando? Tô! Quero ver se tu é de verdade mesmo. Vai que é um laço de morte para a minha vida. Está entendendo, meus irmãos? Vamos estar atentos, meus irmãos. O diabo está com grande ira contra nós. Quantas pessoas já perderam a vida, a oportunidade e a salvação da sua alma por tomarem decisões precipitadas? Então vamos estar em sintonia com Deus e Deus nos orienta na hora. Quando a gente olha assim, todo mundo diz é bênção, o espiritual olha assim, bênção? O que é bênção para você? Aquilo ali? Sai fora que isso é laço do cão. Está entendendo, irmãos? Vamos vigiar, meus amados. O diabo não está brincando de ser diabo com ninguém. Está entendendo? O que ele quer é destruir. Então, já que ele está vendo que você está se liberando do seu passado, ele está vendo que quando você se liberar do seu passado, automaticamente você vai começar a viver um futuro. E esse futuro é onde está a tua felicidade, onde está a verdadeira bênção. Mas não se precipite. Mas eu estou já ficando velho ou ficando velha. Eu já estou perdendo meu tempo. Você já perdeu tempo demais com outras coisas? Por que não esperar agora o tempo de Deus concluir a bênção na tua vida? Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que o Espírito de Deus venha continuar falando conosco, nos despertando, porque os dias maus são chegados. E que nós possamos hoje nos libertar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero orar pelas pessoas que estão presas ao seu passado. É um passado de derrota. É uma vida sentimental que só Deus na causa. Pessoas que não conseguem hoje ser felizes com ninguém. Porque quando ele pensa no que já passou, diz, não quero mais nem saber. Vamos ficar juntos assim mesmo. Até quando der. Não vai dar certo não. Isso aí vai dar certo por algum tempo. Ou talvez o inimigo vai ficar quietinho para te deixar morrer no pecado. Porque ele sabe que a garantia de ir para o inferno é 100%. Porque tem, mas quando eu era pastor, eu estava amigado, não tinha nada. Agora que eu casei, parece que o negócio foi mais estreito. Lógico. Tu antes servia o inimigo, tu acha que o inimigo vai ficar contra quem é a favor dele? E agora tu está contra ele. Igual o nosso irmão Zacarias estava falando aqui. Crente, irmãos, que está de mão dada com o inimigo, isso não é vitória, não. Para mim, graças a Deus, o demônio nem se levanta, não é, demônio? Eu estou a seu favor, não estou nem aí para você. Irmãos, cai fora disso. Crente provoca Satanás na hora. Está entendendo, meus amados? Vamos orar ao Senhor. Fiquem de pé, meus irmãos.